Bom dia, galera. Bom dia, bom dia. Física 1 aí, galera. Aula 25. A gente continua falando sobre gravitação. Só que agora a gente vai falar dos corpos em órbita, tá? Aqueles corpos que estão em órbitas circulares. Por exemplo, os satélites. E a energia potencial gravitacional que eles têm. E a velocidade que eles vão percorrer. A velocidade que eles terão aí num determinado movimento. Então, quando um corpo ele está em órbita, seja ela em volta da Terra, em volta de Marte, enfim, ele está em órbita aí, em um planeta, provavelmente a órbita dele seja uma órbita circular. Deixa eu fazer aqui. Então, vamos supor que isso aqui, vermelhinho aqui, ó, seja a Terra e esse azulzinho aí seja a Lua. Ou seja, a Terra e um satélite artificial girando em torno dela. Tá? Então, tem o raio dessa órbita. Lembrando que a gente está falando de uma órbita circular agora. Tá? Esse raio, tá? Esse raio, quanto maior for esse raio, tá? Quanto maior for esse raio aqui, mais vai variar a velocidade. Por quê? A força gravitacional, a gente já sabe, né, que ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Quanto mais distante tiver, menor a força gravitacional. Então, esse raio aqui, vamos chamar esse raio de distância. Vamos chamar esse raio de distância. Essa distância aqui, tá? Ela vai mudar a velocidade que esse satélite ele está girando. Então, essa distância, ela é inversamente proporcional à velocidade. Quanto maior a velocidade, menor a distância. Quanto maior a distância, menor a velocidade. São grandezas inversamente proporcionais. Tá? Então, são duas grandezas inversamente proporcionais. A velocidade e a distância. Então, eu já sei que a velocidade e a distância aqui, elas são duas grandezas inversamente proporcionais. Tá? Elas são duas grandezas inversamente proporcionais. A gente viu também que quanto mais massa tiver um corpo, quanto maior a massa de um corpo, maior a sua força de atração. Se é maior a força de atração, quanto maior a massa de um corpo, né, a gente viu lá que a gravidade era a constante gravitacional vezes a massa dividido pelo raio do corpo, a nossa distância aqui. Então, quanto maior for a gravidade, mais rápido esse corpo vai girar.
Então, a constante gravitacional vezes a massa dividido pela distância. E aí eu coloco tudo dentro de uma raiz. Tá? Então, a velocidade de um satélite é a raiz quadrada da constante gravitacional universal vezes a massa dividido pela distância, dividido pelo raio desse satélite, desde que seja uma órbita circular, tá? Desde que seja uma órbita circular. Então, toda vez que for uma órbita circular, até porque se for uma outro tipo de órbita, uma elipse, por exemplo, eu não posso calcular usando o raio, né? Porque uma elipse ela vai ter raios diferentes, ela vai ter distâncias diferentes. Então, na órbita circular, a velocidade é igual a raiz quadrada da constante gravitacional vezes massa dividido pela distância. Tá? Sempre, sempre assim. Então a gente sabe, quanto mais massa tiver, maior vai ser a velocidade. Quanto maior for a distância, menor será a velocidade. Tá? São coisas inversamente proporcionais. Tá? São inversamente proporcionais. E aí, a gente pode falar da energia potencial gravitacional desse satélite, né? Esse corpo que orbita aí outro corpo, outro planeta. Se eu já sei que a velocidade é igual a raiz quadrada da constante gravitacional, massa dividido pela distância, eu sei que velocidade ao quadrado é igual a constante massa dividido pela distância. Passei a potência para o outro lado. 9. Não, 9 não. Eu confundi com outra coisa aqui. 6,67 vezes 10 a menos 11, Renan. Tô confundindo com a... É. Não, sempre 6,67. Então, ó, se a gente sabe que a energia cinética é a massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2, então velocidade ao quadrado, ó, isso aqui está multiplicando, vou passar para cá, está dividindo, vou passar para cá multiplicando, então vai ficar 2 vezes energia cinética. E a massa está multiplicando, passo para cá dividindo. É igual a velocidade ao quadrado. Então eu posso pegar tudo isso aqui, ó, e substituir aqui no lugar. E velocidade ao quadrado é 2 vezes a energia cinética dividido pela massa. Então, 2 vezes a energia cinética dividido pela massa é igual a constante gravitacional vezes a massa dividido pela distância. Está dividindo, vou passar para lá multiplicando. 2 vezes a energia cinética é igual a constante gravitacional vezes a massa dividido pela distância. Energia cinética
está multiplicando, vai passar para cá dividindo. Constante vezes massa, dividido por 2 vezes a distância. Então, quando eu quiser calcular a energia cinética que um satélite tem, que um corpo em órbita tem, é a constante gravitacional vezes a massa, dividido por 2 vezes o raio, 2 vezes a distância deles. Tá? Então, a partir da fórmula da velocidade aí, eu consigo achar a energia cinética que esse corpo tem. Tá? Já a energia potencial gravitacional, devido à interação, por quê? Porque eu tenho dois corpos. Eu tenho a Terra e a Lua em órbita. Eu tenho a Terra e o satélite. Tá? Vai haver uma energia potencial gravitacional aí. Né? Só que essa energia potencial gravitacional, eu vou ter que levar em consideração esses dois corpos. Tá? Então, eu vou ter que levar em consideração a distância entre esses dois corpos. A energia potencial gravitacional entre esses dois corpos, tá? Ela sempre será negativa. Tá? Por que ela sempre será negativa? Ele vai indicar que todos os pontos do campo gravitacional é menor que o infinito. Tá? Então, esse sinal de menos que eu coloquei aqui, ele vai indicar para mim que em todos os pontos ela vai ser menor que o infinito, essa energia potencial gravitacional. Mas por que ela vai ser menor que o infinito? Galera, se eu levar em consideração o espaço, quanto de massa tem o nosso espaço? Quanto de massa tem todo o espaço? Sendo que ele está em constante expansão, está surgindo novas estrelas, novos planetas, né? Então, eu não conseguiria calcular o valor dessa energia potencial em todo o espaço, no universo inteiro. Eu consigo em dois pontos, né? Em dois corpos. Então, quando eu tenho esse sinal de menos aqui, por isso que eu estou falando que ela sempre vai ser negativa aqui, sempre vai ter esse sinal de menos, é para garantir para mim que ela vai ser menor que o infinito. E aí o produto das duas massas, Terra e Lua, Terra e satélite, tá? Júpiter e satélite, então, um asteroide lá do anel de Saturno e, e Saturno, as duas massas, dividido pela distância. Tá? Dividido pela distância, pelo raio desses dois corpos. Tá? Então, não confundam a energia potencial de dois planetas com a energia cinética. É constante, massa vezes massa, dividido por 2 vezes o raio, 2 vezes a distância entre elas. Todo corpo que está em órbita, todo corpo que está em órbita, ele tem uma velocidade de escape. Tá? O que é essa velocidade de escape? É uma velocidade mínima para que ele saia da órbita. Tá? Para que ele, se ele tiver uma velocidade menor que aquela, ele não vai orbitar. Tá? Então ele tem que ter uma velocidade mínima aí para que ele fique em órbita. Para ele permanecer na órbita. Se for muito maior que essa velocidade, ele vai sair em linha reta. A gente sabe, né? Tudo que está em movimento permanece em movimento.
em linha reta e velocidade constante. Então, por exemplo, se você tirar uma pedra para cima, você pega uma pedra, uma caneta, alguma coisa e joga para cima. Ela sobe, ela vai perdendo velocidade, chega no ponto mais alto, depois desce, né? Ela sobe, sobe, aí depois ela para lá em cima, velocidade zero, e depois ela desce. Agora, se eu pegar uma pedra, sei lá, e eu tiver força suficiente para arremessar ela para cima, mas com uma velocidade muito grande, ela vai subir, 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 subir. Na hora que ela sair do campo gravitacional da Terra, ela vai continuar em linha reta, né? Ela vai continuar em linha reta. Para que ela orbite a Terra, aí eu tenho essa velocidade mínima, que é essa velocidade de escape, tá? Para calcular a velocidade de escape, eu vou colocar aqui V0 ou VE, né? Mas se você procurar em livros, na internet, você vai achar como V0, né? A velocidade de escape é duas vezes a constante gravitacional vezes a massa dessa pedra que você tacou aí, dividido pelo raio da Terra, raio do satélite, o raio da onde você estiver, tá? A velocidade de escape, só para vocês terem ideia, na Terra é de 40.320 quilômetros por hora, tá? Na Lua, onde a gravidade é mais fraca, é de 8.568 quilômetros por hora. Em Júpiter, né, que é gigante, é de 214.200 quilômetros por hora. Tá? Então, quanto maior aí, mais massa tiver, maior vai ser a velocidade de escape dele. Tá? Então, essa é a velocidade aí, 40.320 quilômetros por hora. Um corpo vai ter que chegar aí para poder orbitar e não sair dessa órbita, desse círculo aí. Tá? Então, V0 dividido pelo raio. Bom, vamos lá para os exercícios. O primeiro fala assim, ó. Considere a existência de um planeta homogêneo situado em uma galáxia distante e as informações sobre os seus dois satélites apresentadas na tabela. Então, satélite X, raio da órbita 9 vezes R e velocidade Vx. Satélite Y, 4 vezes R, 4 vezes o raio dele, e velocidade dele, VY. Sabe-se que o movimento de x e y ocorre exclusivamente sob a ação da força gravitacional do planeta. Determine a razão entre a velocidade de x e a velocidade de y. Então, eu quero a razão entre as duas velocidades. Então, eu quero a razão entre as duas velocidades. Bom, a gente sabe que velocidade é igual a raiz quadrada da constante vezes a massa dividido pela distância. Então, velocidade, constante vezes a massa, o raio lá é 9R. E a velocidade pelo x, né? E a velocidade do y é a constante. Os satélites, ele fala aqui, ó.
Considere a existência de um planeta homogêneo situado em uma galáxia distante e as informações sobre os seus dois satélites apresentados na tabela. Ele não fala da massa do satélite. Então a gente vai considerar que a massa desse satélite seja igual, tá? Que a massa desses dois satélites seja exatamente a mesma. Então por isso que eu coloquei aqui. E aí ele fala que o raio é 4R. Ele quer a razão entre os dois, então vamos dividir. Raiz quadrada de GM sobre 9R dividido raiz quadrada de GM sobre 4R. Posso cortar a raiz, posso cortar o G, posso cortar o M e posso cortar o raio. Só para dar uma facilitada aqui. Aí fica 9 e 4. Eu vou deixar a raiz aqui, tá? Só que sobre 1 sobre 1. Eu cortei o G e o M lá, o G e o M aqui, ó. Fica sobre 1 sobre 1. Aí, divisão de fração. Copia a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, dá 4 sobre 9. Raiz quadrada dos dois, 2 terços. Então, a razão entre os dois aí é 2 terços. Alternativa A. Na 2. No do Enem aí. Observações astronômicas indicam que, no centro de nossa galáxia, a Via Láctea, provavelmente existe um buraco negro, cuja massa é igual a milhares de vezes a massa do Sol. Bom, a gente já sabe que um Sol não tem condições de virar um buraco negro. Ele não tem massa suficiente. Tá? Ele viraria uma supernova. Uma técnica simples para estimar a massa desse buraco negro consiste em observar algum objeto desse buraco negro que orbite ao seu redor e medir o período de rotação completa, bem como o raio médio da órbita do objeto, que supostamente se desloca com boa aproximação em movimento circular uniforme. Nessa situação, considere que a força resultante devido ao movimento circular é igual à magnitude à força gravitacional do buraco negro exerce sobre o objeto. Com base no conhecimento do período de rotação, da distância média e da constante gravitacional G, a massa de um buraco negro é. Então, ó, ele quer a massa de um buraco negro. Então, ó, a força gravitacional tem que ser igual à força cinética aí, né? A força que vai fazer a gravidade vai ser igual à força cinética dele. A força gravitacional é gravitação universal, massa vezes massa, dividido por 2 vezes o raio, ou o raio ao quadrado. A força cinética é a massa vezes velocidade ao quadrado, dividido pelo raio. Não, massa dividido pelo raio. Posso cortar aqui uma. E massa
dividido pelo raio. Posso cortar uma aqui, só que aqui é o quadrado. Então vai ficar constante massa sobre o raio, é o quadrado, ainda vai ficar 1, é igual velocidade ao quadrado. Velocidade ao quadrado, se eu voltar lá, ó, aqui, ó, velocidade ao quadrado, eu posso substituir, opa, não sei, posso substituir ele. Então, substituindo, eu vou ter constante vezes a massa dividido pelo raio é igual a 2πr, que é o comprimento da órbita, dividido pelo período. Tudo isso ao quadrado. Constante vezes a massa dividido pelo raio dá 4π ao quadrado r ao quadrado dividido por período ao quadrado. Como ele quer a massa, está dividindo, passa para lá multiplicando, vai ficar constante vezes a massa é igual a 4π ao quadrado. Tá r ao quadrado, tá indo mais um r, então vai ficar r à terceira dividido por t ao quadrado. E a constante gravitacional passa para cá dividindo. Então a massa é igual a 4π ao quadrado r ao cubo dividido por t ao quadrado g, que dá a alternativa D. Então, igualar as duas fórmulas aí para poder achar a massa desse buraco negro. A massa desse buraco negro aí, 4π ao quadrado vezes o raio ao cubo, a distância ao cubo da órbita dele, dividido por t ao quadrado vezes g, que é a constante gravitacional. 3. A figura a seguir ilustra a representação esquemática de um exoplaneta orbitando uma estrela em uma trajetória elíptica. Então, a expressão que relaciona corretamente as energias cinéticas 1, 2, 3, 4 e 5 do movimento de translação do planeta em dados pontos P1, P2, P3, P4, P5 é respectivamente. Então, aqui, aí eu tenho o planeta, a estrela está aqui, ó. Aqui é o P1, P2, P5, P4, P3. Ele quer saber em quais pontos a energia cinética será maior. Tá? Então, sabemos que quanto mais perto estiver, quanto menor a distância, maior a velocidade, maior a energia. Então, a menor distância é o 3. Então, a maior energia é o E3. E3 é o maior de todas. Depois é o E4. Certo? São os dois menores aqui.
Os dois maiores. Depois seria o E5. Depois o E2. E por último, o E1. Então, esses dois são os maiores e esses dois são os menores. Então, vamos lá. Nas alternativas, E1 menor que E2, tá certa A. E3 menor que E4, já tá errada. Então, não pode ser a A. B. E1 menor que E3. E1 menor que E3, tá certo. E2 maior que E4. Então, tá errada a B. C. E3 maior que E4, certo. E1 menor que E2, certo. E5 maior que E3. Ou E5 menor que E3. E5 é menor que E3, então tá certo. Então, a alternativa certa aí é a alternativa C. E a 4, a última. A notícia: satélite brasileiro cai na Terra após lançamento falhar. Vinculada pelo jornal Estado de São Paulo, em 10 de dezembro de 2013, relata que o satélite CBERS-3, desenvolvido em parceria entre Brasil e China, foi lançado no espaço a uma altitude de 720 quilômetros, menor que a planejada, e com velocidade abaixo da necessária para colocá-lo em órbita, em torno da Terra, velocidade de escape. Para que o satélite pudesse ser colocado em órbita circular na altitude de 720 quilômetros, o modo da sua velocidade, com direção tangente à órbita, deveria ser de aproximadamente quanto? Aí ele está dando para a gente o raio da Terra, 6 vezes 10 elevado a 3, a massa, 6 vezes 10 elevado a 24, e a constante, 6,7 vezes 10 a menos 11. Então, ó, a velocidade dele de escape, constante vezes a massa, dividido pelo raio. Só que esse raio, né, seria o raio da Terra. Ele não vai ficar em órbita na Terra aqui. Ele vai ficar em órbita fora da Terra. Então aqui seria o raio e aqui seria, sei lá, vamos colocar H, a altura dele, tá? A altura que ele se encontra. Então a distância total aqui é o raio da Terra mais a altura que ele se encontra. A velocidade de escape, 6,7 vezes 10 a menos 11, vezes 6 vezes 10 a 24, dividido por 6 vezes 10 elevado a 6. E 720 quilômetros, eu vou colocar assim, 0,72 vezes 10 elevado a 6. Só para os denominadores, para os expoentes ficarem iguais. 720 quilômetros, vou colocar 720 mil metros, né? Aí eu coloco elevado a 6 aqui, para poder ficar igual. Então ficaria 6 vezes 7, 42, sobre 4, 36, 40. 40,2 vezes 10 elevado a 13, dividido por 6,72 vezes 10 elevado a 6. Isso aí dá a raiz quadrada de 60 vezes 10 elevado a 6. Raiz quadrada de 60, aproximadamente 7,7.
6 dividido por 2, 3. Vezes 10 elevado a 3. Alternativa certa aí, alternativa D. Dúvida, galera? Fechou, galera.